Olá, no vídeo anterior nós falávamos sobre uma mente cativa sendo produzida, elaborada, fomentada dentro de uma cultura secular que nos conduz a priorizar determinados valores que entram em conflito com a palavra de Deus. E que, em nome da liberdade de pensamento, nós muitas vezes estamos reproduzindo uma maneira secular de ver e atuar na realidade. E terminei dizendo que isso gera um conflito de senhorio. E é sobre isso que vamos falar neste vídeo, que eu estou chamando de o conflito de senhorio. Paulo trata de um conflito evidente aqui. Quem é o Senhor de nossa mente e de nossa vida? Quais valores nós colocamos em primeiro lugar ou quais valores nós damos prioridade? A maneira de ver a realidade por si só já não nos diz a quem servimos? Sim, já que a nossa visão exerce uma influência poderosa sobre o nosso cérebro, será que nós já não vimos apenas o que queremos ver? Nesse que as pessoas falam, às vezes em tom jocoso, meu pai, a minha mãe, a minha avó, não, ela está meio surda. Aí de repente alguém fala, ela só ouve o que quer. Não é isso? Muitas vezes é um exagero, mas tem um fundo de verdade. Nós muitas vezes só vemos o que nós queremos ver, de forma muito sutil. Bom, voltando, diante das acusações dos falsos mestres que estavam influenciando a igreja de Corinto, ele escreve o texto que é a nossa base, que eu já li no outro vídeo, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Segundo Coríntios 10, de 3 a 5. Bom, Paulo fala que as suas armas não são carnais. Muito bem, você pode diminuir determinado argumento, determinada arma, vamos associar aqui argumento com arma, porque você, na realidade, não tem como confrontar-se com aquilo, não tem como vencer. Então você desprestigia. Então, quando Paulo fala que as suas armas não são carnais, ele poderia simplesmente estar fugindo de um embate porque não teria condições de, por exemplo, discutir com os seus oponentes. Ele não teria uma retórica adequada, um conhecimento suficiente, uma boa habilidade para fazer isso. Mas vamos ver se esta era a questão de Paulo. Paulo, ele era um mestre da lei, teve uma formação seríssima, estudou, como ele mesmo diz, aos pés de Gamaliel, um dos maiores rabinos do seu tempo. Paulo era um erudito que conhecia bem a literatura judaica e grega, falava de modo fluente em grego, hebraico e possivelmente em latim. E observem, o hebraico, no tempo de Paulo, era uma língua mais específica das pessoas mais cultas, já que o hebraico fora esquecido por grande parte da população durante o exílio, quando aprenderam mais especificamente o aramaico. Então, Paulo conhecia o hebraico. É uma língua, então, erudita. Ou seja, eu estou querendo dizer que Paulo não tinha medo de um debate simplesmente. Paulo não tinha receio de não poder enfrentar os seus adversários. Ele tinha argumentos, ele tinha formação para isso. No entanto, ele sabe que Cristo é a autoridade mais sublime sobre a razão humana. Então, justamente por isso, argumenta que mesmo vivendo neste mundo, com as limitações próprias, que ele usa a expressão no verso 3 de andando na carne, as suas armas não são carnais, elas são espirituais. Então, vejamos como foi realizado o ministério de Paulo. Paulo vai demonstrar
que o seu ministério foi realizado no poder de Deus e que as suas armas, diz ele, são poderosas para destruir fortalezas, anulando sofismas. E a sua arma fundamental, ele diz aos Efésios, no capítulo 6, verso 17: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, a questão dele não enfrentar os sofistas de sua época dentro de uma questão puramente material, dialogal, embora ele dialogasse, ele conversasse, mas ele entendia que a batalha não era essa, porque ele tinha uma dimensão espiritual da questão. Não bastava convencê-los intelectualmente da verdade do cristianismo. Isso não mudaria nada, porque eles continuariam cativos por Satanás. A batalha antes era espiritual. Por isso, o caminho que ele seguiu é da palavra de Deus, porque somente o Evangelho é o poder de Deus para a transformação do homem. E por isso, ele seguiu, como eu disse, esse caminho. E ele não tinha mesmo outra opção, se ele quisesse anunciar o Evangelho com integridade e com poder. E foi por isso que ele seguiu este caminho bíblico de fidelidade a Deus. Pode ser que este não seja o caminho que mais agradaria ao homem, já que nós gostamos de alardear, proclamar nossas virtudes, a nossa capacidade, o nosso intelecto. Mas o caminho proposto por Deus é outro. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre a corrupção da mente. Que Deus nos abençoe e nos leve a ter o discernimento certo, aplicando a palavra de Deus a cada situação, a cada circunstância. Amém.